Bom, o meu projeto, ele é parte de um grande consórcio europeu que tem como objetivo estudar a doença de Huntington. E o projeto chama Dominó HD. A doença de Huntington é uma doença neurodegenerativa que afeta tanto o movimento quanto a parte cognitiva e a parte funcional da pessoa. Esse projeto, ele envolve 6 países da Europa, sendo a Irlanda, o país de Gales, a Alemanha, a Suíça, a Espanha e a Polônia. O líder do projeto e o nosso principal parceiro é a Cardiff University, que fica no país de Gales. Como parte desse estudo, nós vamos realizar testes nesses 6 países, totalizando 300 participantes com a doença de Huntington, para investigar fatores que podem melhorar o prognóstico da doença. Mas, o que dados fisiológicos têm a ver com a engenharia elétrica? Bom, os sinais fisiológicos que eu vou mostrar a seguir são, uma linguagem simples, sinais elétricos do corpo humano. Seja esse produzido pelo sistema nervoso, pelo coração, por exemplo. A unidade motora aqui, que está aqui na esquerda, composta do neurônio motor e da fibra muscular. Essa unidade motora, junto com várias outras, controla as contrações musculares do nosso corpo. Quando essa unidade é estimulada, ela produz um potencial de ação. Então, as células dos organismos vivos, elas podem ser estimuladas eletricamente. Quando uma célula, por exemplo, recebe um estímulo ou uma corrente, um potencial de ação é iniciado, e ele vai se propagar para todas as partes da célula. Então, se a corrente de estímulo não for suficiente para quebrar esse threshold, para iniciar o estímulo, ele vai causar uma falha no inicial do potencial. Então, logo você, um exemplo do músculo, você não vai iniciar o movimento não vai ser completo. O potencial de ação, ele é diretamente relacionado com o transporte ativo do corpo, ou seja, com a bomba de sódio e potássio nas células, que é aquela que a gente estuda em biologia no ensino médio. Em regime estacionário, a corrente do sódio flui para fora da célula, enquanto a corrente do potássio flui para dentro, desculpa. Então, durante o processo de despolarização, que você consegue ver aqui, que é a parte crescente do potencial de ação, a condutância do sódio na célula vai aumentando, e aí a corrente do sódio começa a entrar na célula. Então, essa corrente agora entrando causa mais despolarização e um aumento no sódio. Ele chega ao seu máximo e retorna a zero. E nisso, a condutância do potássio começa a aumentar, que vai causando a repolarização na célula, e faz com que o potencial agora vai aproximar do potencial do potássio. Então, ela vai caindo. Durante esse processo de repolarização, ambas as correntes do sódio e potássio agora estão saindo da célula, o que continua causando um aumento do potássio, e isso causa um undershoot, que é esse refractory period que está mostrando ali. E depois o potássio retorna a zero, e tudo se estabiliza e volta ao regime estacionário. E aí, esse processo se repete a cada estímulo. Esse processo, ele pode ser modelado de vários tipos diferentes, por diferentes equações matemáticas, mas o modelo mais conhecido é o modelo chamado de Hodgkin-Huxley. Logo, esse processo fisiológico do corpo humano, de energia e movimento, é relacionado a correntes e potenciais, como um circuito elétrico. Bom, os 3 tipos de dados fisiológicos mais conhecidos são o eletrocardiograma, o eletrocefalograma e o eletromiograma, talvez não tão conhecido quanto os 2 primeiros. Existem outros tipos também, como o eletrooculograma, que normalmente é associado ao EEG, que ele mede a atividade ocular. Então, é um eletrodo aqui que normalmente ele é associado ao EEG também. Mas eu vou focar nesses 3, mas principalmente no EMG, que é o eletromiograma, que é o tipo de coleta de dados que eu trabalho. Então, o eletrocardiograma, como muitas pessoas devem saber, ele tem o propósito de medir a atividade elétrica do coração. O ECG, ele é baseado na suposição que o coração pode ser representado por um dipolo equivalente, conhecido como vetor cardíaco. Então, o modelo de Enthoven, que é esse triângulo que vocês estão vendo aí na figura da direita, ele é bastante utilizado para o ECG, e ele mede as fontes dos sinais cardíacos. E ele é baseado no princípio de que o vetor no centro de um triângulo equilátero representa o vetor cardíaco. Logo, é uma prática comum colocar os eletrodos de ECG no braço direito, esquerdo e na perna esquerda.
Aqui do lado esquerdo, a gente tem as ondas que compõem o sinal de ECG. Então, o sinal de ECG nada mais é do que uma composição do potencial de ação do átrio e do ventrículo. Então, a onda P, por exemplo, ela representa a despolarização do átrio, o complexo QRS representa a despolarização do ventrículo, a repolarização do átrio, ela acontece ao mesmo tempo que a despolarização do ventrículo, mas a onda dela não tem amplitude suficiente para aparecer, então normalmente ela não é visível no ECG. E ali a onda T é a repolarização do átrio, do ventrículo. E a onda U, que ela é bem pequenininha ali, ela nem sempre pode ser vista no ECG, ela representa o potencial por conta da força mecânica da parede ventricular do coração. Esse tema de eletrocardiograma foi o meu tema de TCC aí na UFMS, em 2018. Eu fiz um projeto de hardware e de processamento de dados, de hardware de coleta de ECG e de processamento do sinal de ECG com o professor Raimundo no Batilab. O eletroencefalograma, ele mede atividade cerebral por meio de eletrodos colocados aqui na superfície. O eletroencefalograma, ele é muito conhecido, né, também é utilizado para diagnóstico. O local de cada eletrodo, ele é marcado pela estrutura física aqui do crânio. Normalmente, ele segue a conversão internacional, que é chamada de sistema 10-20. Então, tem certas marcações, e os eletrodos são colocados a 10 ou 20% entre a distância dessas marcações. O sinal de EEG, ele é atenuado pela alta resistividade do crânio e do escalpo. E ele, por isso, ele é um sinal bem pequenininho, assim, em comparação, por exemplo, com o ECG, né, a amplitude dele. E ele representa a contribuição dos neurônios na região exatamente abaixo de cada eletrodo. O sinal de EEG, normalmente, ele é dividido em 4 bandas de frequência. A delta, a teta, a alfa e a beta. A delta, ela é associada com o sono profundo e atividade cerebral em bebês, e normalmente vai de 0 a 3 Hz. A banda teta, ela vai de 4 a 7 Hz e é associada com sono leve e atividade cerebral de crianças. A banda alfa, ela vai de 8 a 13 Hz, e ele é o ritmo estacionário do cérebro. Então, normalmente, você consegue medir o alfa quando a pessoa está acordada, de olhos fechados, aqui no eletrodo, na parte de trás da cabeça. E a banda beta, ela pode ser medida em qualquer parte, e ela é o ritmo normal do cérebro. Ela vai de 15 a 40 Hz. Bom, o eletromiograma, o EMG, é uma técnica de monitorar sinais elétricos que são produzidos pelas fibras das membranas musculares. Então, o EMG detecta o potencial elétrico produzido pelas células musculares quando elas são ativadas. Normalmente, ele é medido por um eletrodo bipolar e eles são amplificados de modo diferencial. Então, por exemplo, um sinal que vem de uma fonte mais longe, ele é atenuado, enquanto o sinal que vem de uma fonte mais perto é amplificado. Isso acontece porque, principalmente no EMG de superfície, você tem vários grupos musculares perto, então é para evitar o crosstalk, que é você pegar o sinal muscular de um músculo que não é o seu músculo de interesse. Além disso, o EMG pode ser utilizado como sinal de controle para próteses, nas mãos, no braço ou membros inferiores. Ele é pouco utilizado no âmbito clínico, por conta de algumas limitações, como a dificuldade de localizar os músculos na hora de colocar os eletrodos e o tempo de preparação de coleta e da pele. Existem três tipos principais de EMG. Tem o intramuscular, ele é um eletrodo em formato de agulha e ele é inserido diretamente no músculo para medir a atividade muscular. Esse é o tipo mais utilizado no âmbitos clínicos, porque o sinal dele tem menos interferência e menos ruído externo, se comparado aos outros métodos. Porém, ele tem a desvantagem de ser invasivo e algumas vezes ele pode ser doloroso. O EMG de superfície, ele é constituído de um eletrodo colocado na superfície do músculo. Esse método não é invasivo, porém, ele é bem mais suscetível a ruídos.
ele normalmente só é capaz de capturar sinais de músculos superficiais, e o seu sinal também é influenciado pelos tecidos subcutâneos. Um exemplo, o músculo do tríceps. A maioria das pessoas tem bastante tecido subcutâneo entre o músculo do tríceps e a pele. Então, quando você coloca o eletrodo de superfície aqui, o sinal é extremamente ruidoso, por conta do tecido subcutâneo no meio do caminho. Na hora da gente colocar o eletrodo, ele é normalmente alinhado com a direção da fibra muscular, e ele é posicionado de acordo com cada músculo. Existe uma convenção internacional para o posicionamento de eletrodos de EMG de superfície, mas eu vou dar um exemplo aqui. No bíceps, por exemplo, a gente mede, a gente acha a inserção e a origem do músculo, mede o meio do caminho, e daí posiciona o eletrodo um pouco abaixo desse meio do caminho. E a gente sempre tenta não posicionar em cima do tendão também. E o terceiro tipo de EMG é o EMG de alta densidade. Ele é constituído de vários eletrodos de superfície, como se fosse uma matriz. Essa matriz pode ser decomposta para analisar o potencial de ação de cada neurônio motor, que é o sinal neural de ativação transmitido para os músculos. Essa técnica torna possível olhar com mais detalhes dentro do sinal de EMG e mapear o comportamento neuromuscular. O EMG de alta densidade, ele sofre da mesma desvantagem do EMG de superfície, que ele é suscetível a ruídos e ao posicionamento. Bom, eu vou falar um pouco agora do EMG aplicado ao meu projeto de doutorado. Meu projeto tem como um dos objetivos avaliar a atividade muscular de participantes com a doença de Huntington. A doença de Huntington é uma doença neurodegenerativa e os sintomas progridem ao longo do tempo, até o momento não existe cura, nem tratamento que impeça os sintomas de progredirem. O tratamento que existe no momento consiste em minimizar cada sintoma que está presente, só para aliviar o paciente, mas não tem nenhum tratamento que impeça a doença de progredir, ou que cure a doença. O meu objetivo no meu projeto é utilizar o EMG aliado com o acelerômetro para entender melhor os padrões musculares e de movimento dos pacientes com a doença de Huntington, e entender melhor o padrão de cada sintoma, dos principais sintomas presentes no paciente. Então, alguns sintomas estão representados aqui, e alguns deles, a olho nu, podem ser confuso na hora da avaliação clínica da progressão da doença, principalmente a coreia e a distônia, que são dois movimentos, todos esses movimentos, na realidade, são movimentos involuntários, que acontecem por conta da doença. E o fato deles serem similares pode causar confusão na hora do tratamento. Eu vou mostrar aqui um vídeo que ilustra os testes que eu realizo com EMG. Este é um teste de controle motor fino, ou seja, ele requer o controle de pequenos músculos da mão. Nesse caso, é a atividade de pinça, de pegar a moeda. O teste que eu vou mostrar aqui chama Clint Token Transfer Test, que consiste em pegar uma série de moedas com sua mão não dominante, passar a moeda para sua mão dominante e depositá-la em um cofre de moedas. Esse teste consiste em 3 níveis, cada qual com 8 moedas. Esse é o primeiro nível, o baseline, e as moedas têm que ser transferidas por ordem de tamanho, da maior para menor. Esse teste foi desenvolvido na Cardiff University para avaliar os sintomas motores de pacientes com condições neurodegenerativas, mas principalmente com foco na doença de Huntington, que a Cardiff University tem uma expertise na doença de Huntington. Então, aqui a gente vê os eletrodos posicionados, eles estão posicionados nos músculos do braço, do antebraço e da mão. E aqui é o grupo só para deixar claro que é o grupo de controle. Eu vou mostrar também... vou mostrar a segunda parte do teste, que é o Complex Transfer, que nesse caso, cada moeda tem um valor,
e o participante tem que transferir as moedas em ordem de maior valor para o menor valor. Porém, os valores não correspondem ao tamanho da moeda. Logo, o propósito desse teste é colocar uma carga cognitiva para o participante e ver como que isso afeta as suas habilidades motoras. Às vezes, a gente, vendo isso, acha que é um teste simples, né? Porque parece muito simples de fazer esse movimento, mas isso é um teste, por ser um teste de controle motor fino, é um teste muito importante na hora de você avaliar um paciente com uma doença neurodegenerativa. E, por fim, esse é o terceiro nível do teste. Como no segundo nível, cada moeda tem um valor e o participante tem que transferir por ordem de maior valor para o menor valor. Este também é o do mesmo jeito, os valores não correspondem ao tamanho, porém, no teste anterior, todos os valores eram múltiplos de 10, e nesse os valores são aleatórios, tipo 82, 49, para deixar mais difícil ainda para o participante olhar a ordem das moedas, né, e acertar a ordem, e não associar o número da moeda com o tamanho dela. E também como uma carga cognitiva adicional nesse teste, ele chama Dual Transfer, porque os participantes também têm que recitar o alfabeto enquanto eles transferem as moedas. O alfabeto pode ser recitado em qualquer idioma, desde que o avaliador entenda o idioma que o participante está falando, para poder avaliar se ele está falando o alfabeto certo ou não. Esses são os sinais preliminares do meu estudo. Ele é o sinal do primeiro teste que eu mostrei para vocês no vídeo, retirado do APB, que é esse músculo aqui da mão, que se mexe no movimento de pinça. Ele é um sinal de EMG aqui, e o sinal de baixo é uma transformada. Eu estou tentando, primeiro, determinar o padrão de ativação dos músculos, conforme a atividade de controle motor, nos pacientes de controle, e depois eu vou comparar esse meu padrão de ativação com o padrão de ativação dos meus participantes com a doença de Huntington. Então, o meu processamento aqui de sinal bem alto nível, eu filtro meu sinal com o filtro Butterworth de ordem 4, entre 20 e 600 Hz. Minha frequência de aquisição é próxima de 2K, então eu tenho que sempre manter meu filtro abaixo da frequência de Nyquist. Depois eu utilizo o Tiger-Kaiser Energy Operator para transformar o meu sinal, e eu aplico algumas outras técnicas também, e nesse caso aqui eu estou tentando achar o padrão da pessoa pegando a moeda e depois passando a moeda. Então, todo o padrão de movimento aqui. Como pode ver aqui em vermelho, né? O vermelho é de pegar e depois passa a moeda. Então, você consegue ver a mão não dominante ativando na hora que ela pega a moeda, ativando na hora que ela passa a moeda, e depois a mão dominante ativando no mesmo padrão, e esse padrão ocorre para as duas mãos. E durante 8 vezes, que é a quantidade de moedas, obviamente. E aí o sinal de acelerômetro, e aqui eu uso para informar, eu uso o sinal de acelerômetro para informar o meu sinal de EMG e deixar ele mais confiável possível, mais certo possível. Esse daqui é o sinal no mesmo teste da mesma pessoa, só que para o músculo aqui, o FDI, que é esse músculo aqui da mão. Esse músculo aqui é um músculo muito importante, ele é muito estudado em doenças neurodegenerativas, na parte de EMG, movimento e controle motor. Por conta desse movimento de pinça, que é um movimento de controle motor fino. Então, essa análise, ela ainda está em desenvolvimento, mas eu estou tentando achar o pico no qual a pessoa pega e o pico de movimento no qual ela solta a moeda. Além dos sinais musculares, meu projeto também envolve analisar os sinais sonoros, ou seja, de áudio, de participantes com e sem a doença de Huntington.
Primeiro, a coleta do sinal de áudio, ela é necessária avaliar o tipo de microfone que vai ser utilizado, o padrão polar e resposta na frequência, assim como qualquer hardware. Para coleta de dados em participante com a doença de Huntington, como ele tem sintomas motores involuntários, o microfone que a gente está utilizando é um headset. Então, ele é colocado na cabeça, de modo que a distância entre o equipamento de aquisição de sinal e a fonte do sinal, que no caso é a boca e o microfone, se mantenha sempre a mesma, mesmo se a pessoa se movimentar. Desse modo, é possível ter um sinal com uma boa qualidade, e também eu consigo filtrar os artefatos de movimento de baixa frequência, no caso a pessoa esteja se movimentando, se movimente um pouco, ou então eu consigo também filtrar o meu sinal de respiração, que também fica nas baixas frequências. Devido à pandemia, né, do Covid, a gente também adicionou a gravação com o smartphone, em paralelo, ao mesmo tempo, então grava com todo esse setup de alta qualidade, e também eu coloquei um smartphone, para comparar a qualidade de gravação do meu smartphone com essa high quality setup que eu tenho, e para tentar validar o meu smartphone em usos clínicos. Esse estudo já está finalizado, e ele está em fase de publicação. Para avaliar o padrão da fala de pacientes com a doença de Huntington, a abordagem que eu tomo é um pouco diferente do sinal de EMG. Enquanto para o sinal de EMG eu estou interessado em achar padrões dos sinais que sejam representativos do sistema, que no caso é o sistema neuromuscular, para o sinal de áudio eu estou tentando extrair features, que eu acho que é recurso em português. Eu estou tentando extrair features do sinal que sejam característicos, que vão me informar sobre o sistema. Então, eu estou tentando diferenciar, primeiramente, os pacientes com e sem a doença, os participantes com e sem a doença de Huntington, e depois caracterizar o tipo de disfunção de fala presente. Para ambos esses estudos, do EMG e o de áudio, eu vou ter em torno de 10 participantes em um ambiente totalmente controlado, que vai ser numa clínica especializada, aqui em Dublin, e também eu vou ter mais os 300 participantes do nosso projeto maior, do Domino HD, que vão ser testes remotos em clínicas em vários locais da Europa. E, por fim, eu vou casar os meus 2 estudos num terceiro estudo, no qual a gente ainda está planejando, não está em andamento. Eu vou medir eletromiografia no pescoço, nos músculos do pescoço durante testes de fala, para tentar avaliar os sintomas neuromusculares presentes aqui e ver o quanto eles afetam ou não a fala num paciente com a doença de Huntington. Ainda não tem nenhuma literatura nessa área que se assemelhe com o que a gente está tentando fazer. Então, o nosso estudo, a gente está usando como base a literatura sobre a produção de voz sintética. Bom, por fim, durante o ano de 2020, a minha coleta de dados nesse meu estudo de Huntington foi atrasado. Então, no meu laboratório, nós começamos um estudo extra sobre a respiração em Covid-19. A coleta de dados desse estudo consistiu do participante mesmo, na própria casa, coletar o sinal de respiração com o próprio smartphone. Então, a pessoa põe o smartphone a 2 centímetros entre o nariz e a boca e respira por 1 minuto e meio e grava o áudio dessa respiração. Então, os participantes consistiram de tanto de pessoas que já tiveram Covid, estavam com Covid no momento, e de pessoas que nunca tiveram Covid, que são o nosso grupo de controle. Quando nós começamos a processar o sinal de respiração, a gente percebeu que os sinais com baixa qualidade, eles estavam muito difíceis de discernir o padrão de respiração, e eles não produziam um valor muito verossímil. Como a respiração é uma taxa, a taxa de respiração é um sinal vital, existem certos padrões que a gente tem que atingir para que a medida seja confiável. Então, para evitar esses sinais que têm uma qualidade muito ruim de serem inseridos no nosso algoritmo e produzir um resultado que não seja verdadeiro, verossímil, eu desenvolvi um modelo para avaliar a qualidade do sinal e classificar o sinal como aceitável ou não aceitável. Eu utilizei aprendizado de máquina aqui, e aqui eu coloquei um exemplo de sinal aceitável e um exemplo de sinal não aceitável. Esse daqui é um diagrama bem simplificado do meu processo.
Eu processei os dados previamente, eu extraí features por meio de processamento de sinal que fossem importantes para o nosso propósito. Então, eu extraí features no domínio do tempo, no domínio da frequência, e também fiz outras transformadas em outros domínios relevantes para o sinal. Eu utilizei um ensemble, um conjunto de árvores de decisões, e para classificar todos os sinais de respiração. E aí, esse projeto que a gente está fazendo é junto com um hospital aqui em Dublin, o St. Vincent, e também é junto com uma empresa que vai implementar o nosso algoritmo no aplicativo. O artigo em relação a esse estudo vai ser submetido essa semana para publicação. Aliás, nós ainda estamos recrutando pessoas que já tiveram Covid ou estão com Covid nesse momento. Se alguém quiser participar, estiver interessado em se voluntariar, é só escanear esse QR Code aqui, mas pode me mandar um e-mail também. Esse código vai levar vocês para o site do nosso laboratório, no qual você pode se voluntariar. Aqui a gente fala que demora 10 minutos, porque você tem que preencher o formulário de consentimento antes de enviar o sinal. Mas o sinal de respiração mesmo é só 1 minuto e meio gravando. Bom, e por fim, a minha supervisora, a professora Madeleine Laurie, pediu para eu divulgar essas 2 vagas de doutorado, que estão abertas no nosso laboratório aqui para o pessoal da UFMS. Essa primeira vaga, ela envolve decompor o EMG de alta densidade, que é aquele que eu falei lá no começo, e ele é em parceria com uma universidade na Itália. A supervisora, a professora Madeleine Laurie, é minha supervisora no momento, e essa vaga é dentro do meu laboratório. E essa segunda vaga é uma oportunidade em parceria com a Olive Lennon, do Laboratório de Fisioterapia. Então, esse projeto acontecerá principalmente no Laboratório de Fisioterapia, mas é em parceria com o meu laboratório também, e com a minha supervisora, a professora Madeleine Laurie. Ele envolve integração do EMG e do EEG, que eu falei antes, utilizando, durante testes com um exoesqueleto. Bom, é isso. Muito obrigada. Se alguém tiver algumas perguntas, aqui está o meu e-mail para contato, e eu vou deixar esse daqui na tela, caso alguém ainda esteja interessado em se voluntariar, e meu contato está ali embaixo. Primeiramente, Vitória, agradecer a você pelo tempo disponibilizado a gente de trazer essa palestra incrível sobre uma área que o pessoal aqui da UFMS talvez não conheça muito. Agora, a gente vai abrir um momento para dúvidas, então, quem tiver interesse, quem quiser fazer uma pergunta, uma contribuição, pode abrir o microfone e a gente está esperando aqui, espero que vocês tenham gostado. Quando você diz seu laboratório, é o laboratório em que você trabalha ou é o seu laboratório mesmo? Desculpa pelo engano, é o laboratório que eu trabalho. Não é meu laboratório. Eu sou só uma estudante de doutorado, é o laboratório que eu trabalho. Você já sabia falar inglês quando foi para Dublin? Já. Da primeira vez que eu vim pelo Ciência Sem Fronteiras, então eu estudava inglês aqui no Brasil, né? Daí eu tive que fazer o teste de proficiência, daí eu vim para cá da primeira vez, e dessa segunda vez que eu vim, eu não precisei fazer o teste de proficiência outra vez, porque eu já tinha estudado numa universidade na qual a língua principal era inglês. Então, eu não precisei fazer a proficiência de novo, mas da primeira vez que eu vim, eu falava já, eu não falava tão bem quanto eu falo agora, claro, né, porque a gente acostuma, você falando todo dia, né, é inevitável, mas foi isso, da primeira vez que eu vim, eu falava, só que eu tive que fazer proficiência, dessa segunda vez eu já não tive. Vitória, eu tenho uma pergunta. Você falou, né, que quando você foi para a Irlanda, você tentou cursar o máximo de disciplinas que não tinha aqui na grade da UFMS. E que disciplinas você recomendaria para uma pessoa que quer começar a trabalhar, né, com sinais fisiológicos, esses dados, que está na engenharia elétrica, que vai contribuir para o currículo dela? Bom, primeiro eu acho que o mais importante é fazer sinais de sistemas, porque tudo de fisiológico, na realidade, é sinais de sistemas, né? Cálculo 4 também acaba ajudando bastante. E depois processamento digital de sinais, que é basicamente o que eu faço aqui no doutorado. Mas as matérias básicas, como circuitos eletrônicos, assim, é essencial.
você conhecer, né? Porque é uma coisa assim que, apesar da gente no começo achar que essa matéria sei lá, parece muito básica, né? Às vezes não vai servir para nada, você acaba construindo seu conhecimento em cima das coisas. Então, eu acho que as matérias básicas, quando a gente faz elas e faz bem feito, você acaba tendo mais facilidade para se inserir em outras coisas, mesmo que você não conheça. Então, é isso. Tem como achar essas matérias aqui no Brasil? Quais matérias você diz? Essas que você falou nas primeiras. Então, os sinais sistemas, eu acho que o nosso curso aí tem, só que ele tem um outro nome, né? Eu acho que é ASD, se não me engano. Quando eu fiz o Luigi, que dava processamento de sinais aí no FMS optativo, eu fiz com o professor Raimundo no meu último ano. Eu e ele, na verdade, a gente abriu a turma, que foi uma matéria essencial para eu fazer, porque como eu não tenho mestrado, eu ingressei no doutorado diretamente da graduação, era importante eu ter esse tipo de matéria para poder ser uma vantagem, né, na hora de tentar entrar num doutorado sem ter o mestrado. Daí, na UFMS tem essas disciplinas. Agora, disciplinas mais diferentes, como eu fiz, que nem engenharia neural, engenharia de reabilitação, eu acredito que você deva achar online, mas eu não tenho certeza, mas eu acredito que deva ter, sim. Vitória, a gente tem uma pergunta aqui no chat, eu vou ler para você. É do Nicolas. Ele perguntou: tem bastante pesquisa voltada para essa área da integração da engenharia com a biologia aí na Europa? Ou mesmo por aí vocês são pioneiros nesse sentido? Não, aqui tem bastante, sim. Tem bastante área integrando vários tipos das ciências de saúde com a engenharia. O meu laboratório aqui, a minha supervisora, o laboratório que eu trabalho, a minha supervisora, ela é uma das líderes nessa parte de engenharia neural. Ela trabalha muito com DBS, que é aquele equipamento, né, que coloca para as pessoas que têm Parkinson, que faz a pessoa parar de tremer, que você coloca por cirurgia, né, aqui no cérebro. Ela é pioneira nessa parte, então ela é uma pessoa muito importante na parte de engenharia neural. Mas a integração de ciências de saúde com engenharia tem bastante aqui na Europa, tem bastante mesmo. Se eu não me engano, na Holanda tem muitos programas bons nessa área. Vitória, você poderia comentar? Laura, pode continuar. Como que foi em questão de moradia, quando você se mudou? Você ficou, tipo, na universidade, na casa de alguém? Então, quando eu vim da primeira vez, né, a bolsa do Programa Ciência Sem Fronteiras era muito boa na época, né, porque eles mesmos arranjavam moradia para você. Então, da primeira vez que eu vim, eu morei na universidade com outras 3 pessoas. E aí, dessa segunda vez que eu vim, eu tive muita sorte e conheci de uma das meninas que eu morei junto em 2015, estar mudando de casa. Ela estava aqui em Dublin ainda e ela estava mudando de casa na época que eu mudei para cá. Daí eu mudei junto com ela. Mas moradia aqui em Dublin é muito difícil. Mas assim, tem sites que você consegue pesquisar e você consegue mesmo do exterior fazer um tour virtual do apartamento e você consegue já meio que alugar tudo de longe. Vitória, você poderia comentar com a gente um pouquinho sobre como foi o seu processo que você aplicou para o seu doutorado, como você ficou sabendo da vaga, como que foi o processo de aplicação, o aceite da universidade? Tá, então, assim, na realidade, eu tinha tentado primeiro para o mestrado aqui na Unicamp, num professor na área de engenharia neural na Unicamp, professor Leonardo, que ele, inclusive, é conhecido da minha supervisora de agora. E na época, era o que eu mais queria, era fazer o mestrado da Unicamp, daí eu tentei para a Unicamp e o professor Leonardo falou para mim que ele não tinha nenhuma vaga no momento. E quando eu fiz o Ciência Sem Fronteiras aqui na Irlanda, eu fiz estágio no laboratório dessas professora que eu tô agora. E no final do meu estágio, ela falou para mim, quando você terminar a graduação, manda um e-mail pra gente, para manter a gente informado, né, do que você vai fazer e tal. Daí, como eu tinha sido rejeitada na Unicamp, de começo, eu mandei um e-mail para ela, como quem não quer nada, e falei assim, eu tô terminando minha graduação no final de 2018, você por acaso tem alguma vaga no seu laboratório? Daí ela me respondeu, eu tenho sim, vai abrir uma vaga para 2019, você quer tentar se candidatar para essa vaga? Eu falei, quero.
Daí eu enviei meu currículo, isso foi em setembro de 2018. Só que eu não ouvi mais dela durante muito tempo. Daí aconteceu que o professor Leonardo da Unicamp me aceitou, no final das contas, em dezembro, e eu comecei o mestrado na Unicamp. Daí, em janeiro de 2019, a professora Lori me mandou um e-mail perguntando se eu queria fazer uma entrevista, porque ela tinha avaliado meu currículo e queria me entrevistar para a vaga. Daí eu fiz uma entrevista com ela, fiz uma entrevista com a pós-doutoranda do projeto, e daí isso foi em janeiro de 2019. Daí eu não ouvi mais nada deles também. Daí eu comecei a fazer o mestrado na Unicamp, daí quando foi em abril de 2019, eu recebi um e-mail dela falando que eu tinha sido selecionada para a vaga, e daí eu tive que fazer toda a burocracia da universidade, e eu começava em maio de 2019, então eu tive 3 semanas para me mudar do Brasil para cá. Nossa, que história. A gente tem mais uma pergunta aqui no chat. A pergunta do Rafael, e ele fala: qual era o objetivo da coleta dos áudios da respiração? Seria possível um diagnóstico de COVID pelos padrões de respiração? Então, o nosso objetivo primeiro, era analisar a taxa de respiração e ver se há diferenças entre a taxa de respiração de uma pessoa que já teve COVID, uma pessoa que está com COVID e uma pessoa que nunca teve COVID. Esse projeto foi finalizado, a gente já tem esses resultados, mas como não foi publicado ainda, não posso compartilhar aqui, mas assim que for publicado, dá para compartilhar. Quando a gente fala de diagnóstico na parte de coleta de dados fisiológicos, principalmente nessa parte de engenharia biomédica, isso é uma parte muito delicada, porque a gente, apesar de trabalhar com sinais fisiológicos, nós não somos médicos, então nós não somos capacitados para diagnosticar ninguém. Então, o nosso sinal não carrega poder de diagnóstico. Então, a gente não pode falar em diagnóstico, mas a gente pode avaliar os padrões, pode avaliar a diferença entre a pessoa que tem uma certa condição ou não, para informar, talvez, o médico, ou informar o profissional da saúde, ou o fisioterapeuta. É isso. Por que você escolheu a doença de Huntington para ser estudada? Então, eu não escolhi a doença de Huntington, eu escolhi a parte de engenharia neural. Eu sabia que eu queria trabalhar nessa parte, na parte de doenças neurodegenerativas. E aconteceu que esse projeto estava começando no laboratório no qual eu trabalho agora. O laboratório no qual eu trabalho tem uma expertise forte na doença de Parkinson, e eles também têm alguns trabalhos na parte de AVC, derrame, e eles estavam começando esse projeto junto com a Universidade do País de Gales, que visava a doença de Huntington, porque é uma doença neurodegenerativa genética que é pouco conhecida. Então, esse projeto que a gente está fazendo, ele tem o intuito de investigar mais sobre essa doença, para poder ajudar os pacientes dessa doença, por conta dela ser uma doença não muito conhecida, ela não tem tantos estudos quanto o Parkinson. Então, esse consórcio europeu se juntou e colocou esse projeto, e minha supervisora de agora aconteceu de estar envolvida, e aconteceu de ter uma vaga nesse projeto. E eu estava interessada nessa parte de engenharia neural, então eu acabei entrando nesse projeto da doença de Huntington. Vitória, você acha que o engenheiro ele pode se aliar à área médica e através, por exemplo, você está estudando a doença de Huntington e você pode encontrar um padrão da progressão da doença e auxiliar através de algum dispositivo para o médico, na clínica, por exemplo, conseguir identificar a doença talvez mais cedo ou alguma coisa do tipo? Então, em geral, isso é um dos grandes propósitos da engenharia biomédica. No meu caso em específico, a doença de Huntington, ela tem um diagnóstico genético. Então, quando a pessoa consegue saber, mesmo antes de ter os sintomas, se ela vai ter os sintomas ou não. E isso é o que torna a doença de Huntington ela tem uma carga psicológica muito forte, porque por ela não ter cura, por ela não ter tratamento, mas a pessoa consegue saber que ela vai ter ou não, porque ela é causada por uma replicação de uma proteína, e um gene tem um defeito e replica uma proteína, então essa proteína consegue ser medida por um teste genético e a pessoa consegue saber se ela vai desenvolver a doença ou não.
Então, a pessoa sabe que ela vai desenvolver a doença, e ela sabe que ela vai ter todos esses sintomas, e ela sabe que não vai ter cura. Então, o meu propósito, no caso, é tentar melhorar o prognóstico, né? Então, assim, no começo da doença, é tentar melhor informar o médico dos sintomas que talvez estejam acontecendo com a pessoa, para ter um tratamento mais específico para aquele sintoma, um tratamento mais personalizado mesmo para o paciente, para tentar aliviar a carga da doença. Mas, de modo algum, eu espero que a minha pesquisa, eu vou achar alguma coisa, por exemplo, que eu consiga interromper o curso da doença. Vitória, a gente tem mais uma pergunta aqui no chat do Nicolas. A pergunta é: você citou a utilização de machine learning para considerar se os áudios que enviaram poderiam ser aceitos para o acervo de dados ou não. Se puder comentar, você acredita que o machine learning poderia ser utilizado para análise dos dados em si e não da qualidade deles, tanto para o caso da doença neurodegenerativa quanto para o COVID? Sim, com certeza. Machine Learning é utilizado hoje em dia de muitos jeitos, inclusive eu pretendo utilizar no meu sinal de EMG e acelerômetro. Tem uma infinidade de modelos hoje em dia. Hoje em dia é muito fácil, né, porque Python tem tudo ali, já encapsulado para você, então você pode aplicar para qualquer coisa que você quiser. O meu laboratório, como a gente é muito focado em processamento de sinais, a gente sempre tenta processar o sinal primeiro, e depois aplicar o modelo, e não simplesmente pegar aquele bando de sinal e só colocar dentro do modelo. Então, a gente tenta fazer um processamento antes, entender o que o sinal entender o que está acontecendo, e aí depois utilizar esses modelos de machine learning para ajudar a informar a gente, ou classificar o sinal, ou mesmo unir, né, o processamento de sinal e o machine learning, tentar fazer isso, tentar combinar isso do melhor jeito possível. Eu tenho mais uma pergunta. Vitória, você acha que conhecimento de fisiologia e anatomia, assim, a gente trazer, porque a gente não é uma coisa que a gente tem na nossa grade, óbvio, mas você acha que, assim, é uma experiência que a gente possa ter que seja válido, ainda na graduação, procurar fazer essas disciplinas? Então, o meu conhecimento de fisiologia que eu tinha antes de entrar no doutorado era basicamente a biologia do ensino médio, né? E, assim, eu sempre tive curiosidade, sempre me interessei por essa parte, então eu li aqui e ali sobre as coisas, mas quando eu fiz a minha entrevista, inclusive do doutorado, eu falei para minha supervisora, eu falei, olha, eu não tenho conhecimento da doença de Huntington, eu não sei muito bem do que se trata, eu tenho conhecimento superficial, porque eu li antes para me preparar para a entrevista, mas eu realmente não sei. E ela me disse que isso, naquele momento, assim, esse conhecimento a gente consegue construir, entende? Todo conhecimento a gente consegue construir em cima do que a gente já tem. Então, o importante era ter o conhecimento técnico para ser capaz de olhar um sinal e entender mais ou menos o que está acontecendo ali, transformar um sinal, processar um pouco desse sinal. Mas o conhecimento fisiológico, assim, como engenheiro eletricista, a gente não vai ter essa matéria na grade e, assim, se você está interessado, sim, você pode pegar uma matéria optativa na faculdade de fisioterapia, assim, não vai ser perdido se sua área que você pretende é engenharia biomédica. Mas, assim, seria uma vantagem. Mas, na minha opinião, assim, não é algo que, você tem que ficar, nossa, não, vou para engenharia biomédica, tenho que fazer todas essas matérias de medicina e tal, não. Entendi. Tem mais uma pergunta aqui no chat da Mariana. Ela perguntou se você estuda outras doenças. Então, o meu propósito inicial é estudar a doença de Huntington. Dependendo de como a coleta de dados acontecer durante esse ano, a gente talvez vai expandir para a doença de Parkinson, mas ainda é só uma ideia no momento. O meu foco principal é a doença de Huntington mesmo. A gente tem mais uma pergunta. Essa doença acontece tanto em crianças quanto em adultos? Vocês limitaram a coleta dos dados para uma faixa etária em específico ou não tem necessidade? Então, a doença de Huntington, ela pode acontecer tanto em criança quanto em adulto. Por ela ser uma doença genética, e por ela estar atrelada ao replicamento da proteína, né, ela é mais incomum acontecer em criança, mas pode sim acontecer. Na hora de coletar os dados,
para você coletar dados fisiológicos de humanos, tem toda uma burocracia, assim por se dizer. Você tem que fazer um projeto, você tem que aplicar, você tem que submeter esse projeto para o comitê de ética. O comitê de ética tem que ler o seu projeto e falar por que é importante fazer isso. Por que você vai fazer todas essas pessoas passar por esse processo de coleta de dados, né? Qual que é o propósito disso? Isso vai ajudar eles em algum momento? E tem certos grupos que a gente chama de grupos vulneráveis, que no caso é uma pessoa que tem uma doença, é uma pessoa menor de idade. Então, os nossos participantes não são crianças, porque eles são um grupo vulnerável. E o fato do pessoal da doença de Huntington já ser um grupo vulnerável, fica muito mais complicado você fazer testes em uma criança, por exemplo, que tem a doença, que tem todo o... Isso é toda uma parte de... a pessoa tem que ser capaz de consentir ao seu teste. E se for uma criança, por exemplo, ela não é capaz de consentir, porque ela não tem o poder de consentimento. Então, você tem que falar com o pai, com o guardião. Então, isso é muito complicado. Então, não, nossos participantes são todos acima de 18 anos. O grupo que a gente tem agora, se eu não me engano, a idade mínima é 35, então nossos participantes começam de 35 para cima. É isso. A gente tem mais uma pergunta aqui do Rafael. Ele fala se esse método de análise que você está usando, né, de sinais neurológicos, pode ser adaptado para outras doenças, e se você puder citar quais doenças, ou desenvolvimento de próteses. Ah, sim, com certeza. O nosso propósito, se eu tiver tempo, né, vai ser adaptar isso para a doença de Parkinson. Então, por ser uma doença neurodegenerativa também, como o Parkinson, o método pode ser adaptável para isso. Já para o controle de próteses, você pode usar o sinal de EMG para controlar próteses. Eu nunca fiz, mas eu acredito que processamento de sinal Não, com certeza, você consegue aplicar método de processamento de sinal para o controle de próteses, mas não acho que seja métodos parecidos com o que eu estou usando agora. Vitória, eu não sei se está conseguindo ouvir a gente, mas deu uma travada no seu áudio. Ah, tá. Qual foi a última coisa que você ouviu? Ainda tá travado? Pra mim tá normal. Tá normal também. Ah, tá. Pra mim tá normal. Beleza. Será que foi a Beatriz que travou? Eu vou ver vou ler aqui outra pergunta, então. Talvez tenha sido. Tudo bom, Vitória? É professor Oi, Rubem. professor. Oi, tudo bom? Tudo jóia. Um prazer aí ter você com a gente, viu? Obrigada pelo convite, professor. Imagina. Ixi, foi uma honra para nós e certamente foi muito motivadora a sua palestra, né? E costumo dizer aos meninos, né, esse ano no PET a gente está até tentando incentivar ao máximo o uso da língua inglesa, porque a língua acaba sendo a barreira, né, para a pessoa poder decolar, como você está decolando aí, conseguindo estudar num grande centro e etc. Né? Uma aluna que deixa saudade, né, pela dedicação, pelo comprometimento e etc. Né? Então, realmente vale a pena, né, e o mais importante, eu digo a todos, né, todos os acadêmicos, é que tentem quebrar essas barreiras, né, nós temos outros exemplos, e essas barreiras culturais acabam impedindo, muitas vezes, da gente ter acesso, né, a oportunidades tão boas quanto essa, né, e trabalhar com o que você está trabalhando, né, que processamento de sinais é algo que se aplica hoje, né, a todas as áreas da engenharia, não só a biomédica, né, todas as áreas, desde a qualidade de energia, a própria biomédica que nós citamos, né, qualquer tipo de rastreamento. Hoje nós temos sensores que são colocados em máquinas pesadas para verificar se tem uma vibração, se tem algum problema, e através da vibração, muitas vezes, de uma máquina, a gente consegue saber se está tendo problema no rolamento, se tem um problema de desvio de corrente, de fuga e etc. Então, muito legal isso, né? É uma matemática um pouco mais elaborada, né?
Mas vale a pena. Gostei muito aí do incentivo, tá bom? Parabenizo você. Desejo muito sucesso a você, tá bom? Obrigada, professor. E conta com a gente, tá bom? Se precisar de parcerias, etc., lembra da gente. Estamos sempre prontos por aqui. Tá ótimo, muito obrigada. Eu não sei se a gente tem mais alguma pergunta aqui, deixa eu ver, eu acredito que fechou. Tá. Acho que a Tássia colocou aqui, né? Estou tentando fazer meu primeiro artigo aqui na UFMS, associando engenharia elétrica e biomedicina, mas o problema é que aqui não acho muitos artigos científicos falando sobre a engenharia elétrica nessa área. Mas tem, viu, Tássia? Então, sim, talvez você precise procurar no portal correto. Não é não, Vitória? Tem bastante, sim. Isso, e você pode procurar internacionalmente, é o melhor, tá? O problema é que para você ter acesso, seria bom você usar a rede da universidade, porque aí você tem acesso a todos os periódicos do mundo, tá bom? Se você quiser falar comigo depois, eu tenho algumas ideias de como você pode ter esse acesso até mesmo da sua casa, tá bom? Deixa eu ver. A Mariana perguntou se no Brasil existe essa área de pesquisa. Provavelmente sim, de outras doenças também, Mariana, com certeza, não é não, Vitória? Tem um núcleo bem forte na Unicamp, e também tem, eu sei que tem na UFSC e na UFMG, mas com certeza deve ter em outras universidades também. Essas são só as que eu conheço, mas deve ter com certeza em outras. Sim, com certeza, com certeza. Teve um outro aluno meu que foi para a Unicamp, o Fagner. Você chegou a conhecê-lo, não? Não, mas eu conheci o Daniel, que eu acho que era colega do Fagner. Também. Sim, Daniel também, muito bem. Foi também, o Daniel que, na verdade, fez eu conhecer a engenharia biomédica. Ele deu uma palestra, e foi quando a primeira vez que eu vi sobre engenharia biomédica foi com o Daniel. Muito bem, Daniel também, Dittmar, né? Isso. Muito bem. Beatriz, você voltou por aqui, sim ou não? Sim, professora, eu tinha caído, tinha dado uma travada. Sem problema, eu vou devolver a palavra à Beatriz, tá? Deixando um abraço para a Vitória e a todos os participantes. Obrigado por acreditarem nas palestras do PET e vamos juntos aí construindo uma educação cada vez melhor. Um abraço, gente. Eu quero deixar de novo o meu agradecimento à Vitória por ter tirado um tempo de ter vindo aqui falar com a gente, ter apresentado essa palestra incrível, ter tirado as dúvidas. Tenho certeza que era uma área que aqui na UF eu não conhecia, eu conheci através de você, até assisti uma palestra sua no passado, que você deu para o pessoal do 3E. E eu quero deixar aqui também o meu agradecimento a todo mundo que participou, todo mundo que interagiu, né? E deixar um convite também para o pessoal, que a gente vai ter outras palestras agora, ao longo do ano. Se vocês quiserem acompanhar nossas redes sociais, @PET_UFMS, é lá onde a gente disponibiliza o nosso cronograma de atividades. E é isso. Vitória, muito obrigada mais uma vez. Foi muito enriquecedor a sua fala com a gente. Obrigada, Beatriz. Obrigada pelo convite. Obrigada, professor Rubem. Tchau, gente. Tchau, boa noite, pessoal.